cá Leandro Rezende, o Theo Cury, que está fazendo essa cobertura de muito perto também. Lê, boa tarde, querido. Eu vou começar com o Theo, que está de visita aqui no nosso telão, nessa rodada de análise. Theo, assim, você foi conversar com investigadores para entender qual é o grau de credibilidade de um senador que, enfim, textualmente agora admite que mentiu. Na política, ele está sendo visto como uma figura tóxica que representa tudo o que vai ser preciso, digamos, asfixiar, se livrar, circunscrever para tentar sobreviver e achar novas lideranças na direita, o que deveria acelerar, inclusive, um processo de cisão, digamos assim. Como é que os investigadores estão vendo, né? Marcos Duval tem credibilidade na visão das pessoas com as quais você conversou na PGR? Oi, Dani, de novo, boa tarde para você, ótima tarde para o Leandro e quem nos acompanha aqui no 360. Se por um lado essa é a avaliação dos políticos na área jurídica entre os investigadores com os quais eu venho conversando desde ontem, é que esse caso ainda está muito incipiente e que se trata mais de um duelo político, que o caso até agora é um caso político. Eu venho conversando com pessoas importantes na Procuradoria-Geral da República, que vem lidando com casos como esse ao longo dos últimos meses, e a avaliação interna, nesse momento, por enquanto, é a seguinte: de que tudo envolvendo esse caso ainda é muito incipiente e que ainda se está no campo político de duelo de poder. A percepção de uma pessoa com a qual eu conversei é de que, por enquanto, o foco é emparedar o ministro Alexandre de Moraes por um lado e do outro tentar emplacar essa comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional para apurar o governo atual de Luiz Inácio Lula da Silva e sua eventual responsabilidade no que aconteceu no dia 8 de janeiro, ou seja, ainda no campo político. Essa fonte também explica que a Procuradoria-Geral da República não pode trabalhar com conjecturas e que é necessário apresentar provas concretas. E aí essa pessoa me diz o seguinte, que estamos naquela situação em que não se sabe o que ele de fato tem ou não tem de provas. Ele me diz o seguinte, que cada dia é uma história diferente, tudo muito incipiente. Não se tem provas concretas para que, inclusive, os investigadores possam, de fato, se debruçar com o que ele apresentou. Agora, Daniela, Leandro e quem nos acompanha, o que me chamou a atenção nessa conversa que eu tenho tido com investigadores desde ontem é o fato de mencionarem o comportamento, a postura de Marcos Duval nas declarações que ele vem dando. Principalmente porque a fonte diz o seguinte, que não é fácil saber o que uma pessoa com esse tipo de comportamento que ele tem, de fato tem ou não de provas para apresentar. A pessoa, ontem mesmo, durante o depoimento de Marcos Duval, a Polícia Federal me disse o seguinte, sentimento tão forte dentro da pessoa que ela está disposta a qualquer coisa. Foi o que me disse ontem e hoje eu conversei de novo e a percepção é a mesma desses investigadores. No sentido Agora, de que ele com estaria relação descontrolado? aos próximos passos. No sentido de que ele estaria descontrolado, né? Cada hora fala uma coisa isso, e está disposto a tudo para tentar criar uma saída, tá? E vai mudando a versão. Exatamente. E deixa muito claro isso, que... Pode concluir, querido. Não, é que como cada dia é uma história, de acordo com essas pessoas, e a gente abriu o 360 justamente falando sobre essas diferentes versões, né, inclusive com as contradições do discurso, que nisso a Procuradoria-Geral da República, os investigadores responsáveis por analisar e se debruçar sobre provas concretas, sobre elementos probatórios de fato, fica muito em aberto do que se pode confiar ou não quando o discurso vem sendo mudado a cada declaração que é dada pelo senador Marcos Duval nesse caso. Leandro, deixa eu falar com você um pouco sobre isso. Você tem bastidor também. Eu trouxe aqui um pouco da avaliação dos próprios aliados de Bolsonaro. Você traz o clima no partido, né? O Duval terminou a entrevista aqui para a CNN aos prantos, mas antes havia dito que, imagina, fui convidado sim para o PL, o Magno Malta que tem ciúme, chamou o Magno Malta de mentiroso quanto mais, disse que a mentira é uma praxe na vida do senador. Então, como fazer amigos e influenciar pessoas, só que não é o que Arthur Duval está colocando. Desculpa, gente, Marcos Duval. Aliás, me perguntaram na internet se eles têm parentesco. Eles não têm parentesco, tá? Arthur e Marcos Duval não têm parentesco. Mas a pergunta que eu faço para você entregar a sua apuração é:
como é que o PL, o União Brasil, os partidos que poderiam abrigar e que estão abrigando boa parte desses aliados mais radicais de Jair Bolsonaro, estão vendo a trama na qual o Marcos Duval se enfiou? Vou citar 4 palavras antes de dar boa tarde, Dani. Preocupante, uma história preocupante, confusa, desnecessária e que só prejudica Jair Bolsonaro. Dani, boa tarde para você, para o Theo Cury e para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Eu conversei com alguns senadores antes da entrevista que o Marcos Duval nos concedeu aqui no Visão e troquei mensagens com alguns depois também dessa entrevista. Há uma reação de perplexidade ao que o Marcos Duval está fazendo. Eu não consegui mapear, né, e também não vi nenhum senador vir a público, tem 81 para poder fazer esse papel, e não vi ninguém endossando e indo junto com o Marcos Duval, nem no apelo por essa CPI, né? A CPI até você tem uma movimentação feita por ela, pela CPI dos atos democráticos, mas que não se relaciona com o que está pregando agora o Marcos Duval. Na entrevista que nos concedeu há pouco aqui, quando a gente questionou ele sobre contradições básicas dos depoimentos que prestou à imprensa, do que a gente sabe que ele falou à Polícia Federal, que o Theo contou para a gente agora há pouco, dessas contradições básicas, ele não conseguia responder e só dizia que a CPI vai poder fazer com que ele revele supostos documentos que são sigilosos. Não diz o que é, faz um salseiro e não entrega nada. Só gera na avaliação dos senadores que são aliados dele, né? Conversei com um senador, inclusive, que considera que está do mesmo lado político do Marcos Duval, é defensor também do armamento, né? Do armamento indiscriminado da população brasileira, que é uma bandeira do Marcos Duval, e esse político me usou essas palavras, de que se trata de uma história preocupante e confusa. E outros disseram isso, que é algo que prejudica muito o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque coloca ele numa situação de ter que responder sobre essa intentona que é confusa e nebulosa. Me parece, Dani e Theo, que a intenção do Marcos Duval era criar algum tipo de situação supostamente constrangedora para o ministro Alexandre de Moraes. Me parece que a narrativa nessas horas aí mudou para que ele conseguisse de alguma maneira fazer essa história deixar de ser sobre o Bolsonaro, sobre o Daniel Silveira e sobre ele, passar a ser sobre o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Me parece isso, e isso não tem respaldo dentro da política. Só para finalizar, o PL, segundo o Marcos Duval, a resistência a ele seria do Magno Malta. Hoje eu conversei com uma pessoa próxima ao Valdemar Costa Neto que me disse o seguinte: cara, não joga esse problema para cá, não é problema nosso, não é problema do PL, não fala do PL, porque não é problema nosso. Basicamente é isso, o PL não quer esse ônus agora, acabou de perder a eleição, mas basicamente o que essa figura, né, super próxima ao Valdemar da Costa Neto diz é que não é um problema que o partido quer para si agora. Lá no Podemos, depois eu posso falar sobre isso, né, o atual partido do Marcos Duval, também a situação não é legal. Ele está isoladíssimo e está aí se confundindo, se tropeçando nas próprias pernas.